Esdras, capítulo 6. Então o rei Dário deu ordem e buscaram na chancelaria, onde se metiam os tesouros em Babilônia, e em Aquimedá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: No ano 1º do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem, com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Esta casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes. A sua altura, de 60 côvados, e a sua largura, de 60 côvados. Com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornarão a dar, para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Arfasaquitas, que estáis de além do rio, apartai-vos daqui. Deixa-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta os que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos, e o que for necessário, como bezerros e carneiros e cordeiros, para holocaustos ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Desse-lhes de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, um madeiro se arrancará da sua casa, e levantado o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para o mudarem e para destruírem essa casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dário, dei o decreto, apressuradamente se execute. Então, Tatenai, o governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram apressuradamente, conforme o que decretara o rei Dário. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Idó, e edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandado do rei de Israel, e conforme o mandado de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dário. E os filhos de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria, e ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, por expiação do pecado de todo o Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões, para o ministério de Deus, que está em Jerusalém, conforme o escrito do livro de Moisés. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês,
porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para que todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim, comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que eles se apartavam da imundícia das nações da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães asmos, os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel.